Oi, amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal e vamos para mais uma aulinha. E hoje trago para vocês, gente, mais uma versão de decoraçãozinha de bolo com a nossa ganache cake, né? A ganache cremosa. Passei um pouquinho de ganache no meu tabuleiro, vou desenformar o meu bolinho e o bolo que eu vou fazer hoje, gente, é para servir em média 20 pessoas, tá? É o aro 17, ele tá com uns 13 de altura. Massa amanteigada de chocolate, recheio trufado de maracujá e brigadeiro gourmet. E para fazer a nossa pré-selagem, eu tenho aí, gente, a nossa ganache cremosa que eu levei por 10 segundos no micro-ondas, essa quantidade, tá? Para deixar ela bem fluida para mim, para facilitar eu fazer a pré-selagem, tá? Porque a pré-selagem eu gosto de fazer com a ganache mais fluida, para ser melhor da gente estar aplicando, certo? A minha ganache, gente, que eu preparei foi a mesma receita que a gente tem aqui no canal. Eu preparei aí 1 kg de cobertura fracionada branca e 200 ml de chantilly morno, tá? Não quente, gente, é mais friozinho assim, só para tirar o gelado do nosso chantilly, tá? Nem quente e nem frio, bem morninho mesmo, tá? Levei na batedeira e derreti o meu chocolate, a minha cobertura de 30 em 30 segundos, né? Dei uma mexida bem nela, coloquei no bol da batedeira, na verdade eu já derreti no bol da batedeira. Acrescentei o chantilly e deixei bater até dar aquela, né, aquela airada boa ali na nossa ganache, ficou cremosa. Desliguei, passei para um recipiente ali e deixei descansar ali, gente. Pode ser aí por aproximadamente 3 horas, ou você pode já fazer de um dia para o outro, né? Já prepara de noite para decorar o teu bolo no outro dia de manhã, não tem problema, tá? Lembrando que depois a gente vai precisar levar no micro-ondas para ela voltar a ficar mole. Ó, vocês podem perceber que ela tá dura, tirei um pouquinho ali, né? Agora eu vou tirar um pouco, eu tirei um pouco para fazer a pré-silagem, e aí eu tô tirando um pouco também, porque eu vou tingir essa ganache para mim não tingir tudo, tá? Então eu vou levar ali no micro-ondas por apenas 5 segundos, só para dar uma amolecidinha. Vou movimentar bem para dar uma boa emulsão aqui, né? Movimentar bem para dar uma emulsão boa aqui na nossa ganache. E vou colocar aí, gente, um pouquinho do corante salmão, só para dar uma tonalidade bem de leve, que é a inspiração. Todas as cores que eu vou estar utilizando aqui foi a inspiração que a minha cliente pediu, certo? Ó, então a minha ganache ficou assim. Se você quiser deixar um pouquinho mais mole, pode deixar. Ah, Paris, acrescento mais chantilly para deixar mais mole? Não, gente, vocês vão amolecer ela no movimento e aquecendo, tá? Aquece 3 segundos, aquece 5, vai aos pouquinhos para não aquecer demais e você não ter que esperar o processo de descansar novamente se amolecer demais, certo? Então coloca 3 segundos, 5 segundos, né? Eu prefiro aplicar nessa textura, mas se você quiser, for mais fácil para você aplicar um pouquinho mais mole, coloca um pouquinho mais no micro-ondas, certo? Lembrando que se a temperatura do ambiente aí tiver quente, vai ser mais fácil para você aplicar. Se tiver frio ou com o ar ligado, vai endurecer mais rápido. Daí você vai precisar trabalhar mais com um soprador térmico ou com o secador, né? Lembrando que um secador reservado só para utilizar para isso. E se não tiver nenhum dos dois, utilizem uma espátula de inox, aí vocês vão aquecendo ela na água quente para ir alisando o bolo depois, tá? Então, mesmo processo, gente, fizemos uma pré-selagem, aplicamos em cima, né? Damos aquela alisadinha em cima do nosso bolo para depois vir para lateral. A parte de aplicação funciona da mesma maneira que a gente aplica o chantilly ou o chantininho, não tem segredo, tá? Ah, Paris, dá muito trabalho trabalhar com essa ganache, acaba ficando mais cara, mas vocês precisam ter essa opção para oferecer para os clientes de vocês, porque é tendência no mercado hoje em dia, principalmente quem não quer trabalhar com pasta americana, né? Trabalhar com essa ganache cremosa faz toda a diferença, é um diferencial, é um bolo seguro para vocês entregar para os clientes de vocês, né? É um bolo maravilhoso, fica lindo, dá para trabalhar com muitos detalhes, né? Assim como a gente também faz com chantininho e chantilly, mas é uma opção a mais aí para vocês estarem agregando aí no trabalho de vocês, né? Para vocês estarem ter uma opção a mais para oferecer para os clientes de vocês, né? Porque cliente quer tudo que tá na moda, gente. Então a gente tem que saber fazer aí, né? É um bolo que você cobra um pouquinho mais, mas tem que ter, tá?
Passou a espátula, viu que ficou algum furinho mais profundo, não tenta tirar na espátula, vai lá e deposita um pouquinho, igual a gente faz com chantilly, vai preenchendo, vai passando na espátula para deixar lisinho, né? E a Paris, estou alisando, endureceu. Gente, só usar o soprador térmico ou secador. No meu caso, eu uso o secador. Eu comprei esse secador, não paguei caro, né? Só para ficar aqui na cozinha, que às vezes eu preciso usar ele no frio também, para pasta americana, então já tenho ele aqui à mão. Aí eu vou aí, gente, aquecendo a lateral aos poucos, passando a espátula até, né, endureceu, eu amoleço aí, soprando ele no secador, passo a espátula até ficar do jeito que eu quero. Nesse caso, eu não vou trabalhar com espátula de textura, né, que a gente vai fazer uma aplicação diferente. Eu não quis perder muito tempo para alisar muito a lateral dele, porque a minha intenção era fazer a decoração, a aplicação que eu vou fazer na lateral do bolo todo, mas acaba que eu gostei de deixar só na frente e acabei fazendo só na frente, mas não ficou feio, gente, ficou lindo, né? Não ficou nada imperfeito. E as quinas imperfeitas eu deixei de propósito, agora eu tô dando uma amolecidinha aí em cima para fazer um aspiral, tá? Gente, já quero pedir para você que não é inscrito aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever e, por favor, gente, não esqueçam de deixar o like de vocês, que é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, né? Para eles acabarem entregando para mais pessoas aí, mais pessoas participarem aqui com a gente, tá bom? E também não esquece de compartilhar. Gostou do conteúdo? Compartilha para abençoar a minha vida, abençoar a vida de outras pessoas para participarem dessas aulas também. Aí, gente, eu peguei um pouquinho a mais de ganache e coloquei um pouquinho a mais de salmão, e aí eu vou utilizar o stencil. Gente, esses stencils vocês compram até em papelaria, eu tenho vários de papelaria, se eu comprei na internet, acho que veio uns 10, né? E vocês encontram aí até em papelaria, vocês pagam na faixa de 5, 8 reais cada um, mas vocês usam várias vezes, é só lavar, guardar direitinho que vocês podem aproveitar outras vezes, tá? Aí, gente, a gente vai passando com a espátula, com cuidado para não sujar onde vocês não querem a textura, né? Então, vão passando com cuidado e procurem certificar-se de que preencheram todos os furinhos aí, né? Os detalhes do nosso stencil, tá? Vai passando com cuidado, tirando um pouquinho do excesso para depois a gente passar a espátula, tá? Me certifiquei de que eu passei a ganache todinha no stencil, aí eu vou passar a espátula. Comece aplicando uma quantidade no meio do stencil, que vai facilitar você espalhar a ganache para o restante, tá? Aí a gente vem com cuidado para não varar do stencil e não sujar o nosso bolo, tá? Eu vou deixar assim, se vocês quiserem, vocês podem fazer também esse detalhe na cor mesmo do fundo do bolo, e depois vocês podem estar pintando com pozinho e álcool de cereal na cor que vocês quiserem, fica muito lindo, tá? Eu fiz assim porque era a inspiração que eu tinha prometido para minha cliente. E aí a gente retira e a mágica acontece. E ficou muito lindo, gente, ficou bem relevo, tá? Que esse stencil ele era bem profundo, ficou muito lindo pessoalmente. Aí eu fiz essa plaquinha de pasta americana, usei CMC para ficar durinho, com o nome da aniversariante. E as florzinhas que eu vou utilizar, gente, são flores artificiais. Eu compro uns galinhos que vem bastante florzinha, eu gosto de ter em casa, né? E pago R$ 3,99, né? Não utilizo todas. E eu utilizei as cores bem na inspiração que eu queria, né? Para que a cliente me pediu, tá? Aí tem umazinhas que eu comprei, que é uns galinhos, aquelas flores bem miudinhas, então eu cortei o massinho de várias, isolei com fita floral, nessa daí, ó, e a azulzinha. São várias florzinhas secas, né? E daí eu isolei com a fita floral para fazer um arranjinho assim. E eu achei que ficou muito linda a combinação de cores, tá? Gente, o valor desse bolo, nesse tamanho que eu passei lá no início para vocês, nesse recheio, para vender aí, gente, entre 200, 210 reais, tá? Aí fica a critério de vocês, do recheio que vocês vão utilizar, do quanto vocês pagaram no chocolate. Façam uma estimativa de gastos aí para vocês não saírem no prejuízo e também não superfaturar com o cliente de vocês, tá? Tô pintando as bordinhas, as quinas imperfeitas aí com o dourado rosé,
que foi o mesmo que eu utilizei para pintar o nome da aniversariante na nossa plaquinha ali, tá? E, gente, eu super amei o resultado desse bolo, eu espero que vocês tenham gostado demais essa aulinha, essa inspiração aí, tá? Aí eu fiz uma gracinha aí com o pincel aí nas flores também, que eu achei que ficou bem bacana, tá? E é isso daí, amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um beijo enorme no coração de vocês, tchau!